Vamos falar sobre o mais novo filme do Zack Snyder que está disponível na Netflix, Army of the Dead. Fica aí para saber tudo o que rola nesse filme. Então vamos falar desse filme do Zack Snyder que acabou de estrear na Netflix, filme que ele fez enquanto estava terminando o Liga da Justiça. Vamos falar tudo, inclusive do final, qual é a explicação dele. Mas antes eu já peço para você deixar o like nesse vídeo que é importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito, isso é muito importante para a gente nesse momento, tá bom? Além de você ativar as notificações para quando sair mais vídeos, você ser avisado e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então não esquece, like e inscrição. Vamos falar desse filme. Esse filme, o Zack Snyder, ele escreveu, dirigiu e finalizou durante essa treta toda que ele estava com a Warner sobre o Liga da Justiça, né? Inclusive ele finalizou ao mesmo tempo que ele estava finalizando um, ele estava fazendo a pós-finalização do outro para lançar. E aí tem uma coisa interessante, né? É um filme de zumbis, aparentemente. Mas antes de eu falar sobre esse filme, especificamente sobre o que ele é, vamos falar o enredo dele, que é para você ficar ambientado. A história é a seguinte: de repentemente, a cidade de Las Vegas toda ela tomada por zumbis. No início do filme mostra um comboio levando uma carga muito importante, que por causa de um acidente é liberado e todo mundo vê que é um zumbi, né? Uma criatura ali, ele mata os soldados e esse acidente acontece justamente onde é Las Vegas, é por isso que lá tem essa contaminação. Um tempo depois, está todo mundo contaminado, virou uma cidade zumbi que é cercada. E o governo decide lançar uma bomba atômica de baixo impacto para destruir todos eles de uma vez só. Eis que aparece um grande empresário, digamos assim, japonês, que vai contatar o Dave Bautista para que ele reúna um grupo e vá até Las Vegas antes dessa explosão e recupere 200 milhões de dólares de um cofre de um cassino. Ele fazendo isso fica com 50 milhões para fazer o que ele quiser. E aí ele começa a recrutar um time de, digamos assim, especialistas, né? Pessoas que ele conhece, um piloto de helicóptero, um cara para abrir o cofre, e eles vão fazer esta missão. E aí tem todo o desenrolar dessa história. Porém, esse não é um filme nem de zumbis, nem é um filme sobre zumbis. Esse filme tem uma coisa bem diferente. Esse filme é uma alegoria. O Zack Snyder é desses diretores, né, que quando escreve o seu próprio filme, né, não quando ele dirige filme para estúdio, que já tem uma história, que ele pode até escrever o roteiro, mas a ideia original não é dele. Quando ele escreve um filme original dele, ele na verdade ele usa de alegoria. Alegoria é quando você tem uma ideia que transmite a partir de uma história, de um objeto figurado. Você conta uma história que parece uma coisa, mas por trás dela tem uma ideia. Ele já tinha feito isso no Sucker Punch, que é um filme muito bom dele. Então, é uma alegoria, assim como esse filme é uma alegoria. Nós temos que lembrar que durante a feitura lá do Liga da Justiça, a filha do Zack Snyder acabou cometendo suicídio, né? Por isso que ele abandonou de vez essa briga que ele estava tendo com o estúdio por causa do filme e acabou deixando que eles fizessem com o Liga da Justiça o que eles bem entendessem. Esse filme, Army of the Dead, ele escreveu depois e trata exatamente dessa relação do pai com a filha. No começo do filme, o Dave Bautista está trabalhando ali numa lanchonete, ele é o chapeiro, tal, faz hambúrguer, que ele era casado e tinha uma filha e que ele acabou matando a esposa na frente da filha porque a esposa tinha se contaminado e tinha virado uma zumbi. E ele ficou um tempo sem falar com ela, achando que ela estava brava com ele porque ele tinha matado a mãe dela. Já ela ficou brava com ele, na verdade, não por causa disso, porque ela entendeu os motivos. Ela ficou brava porque ele se afastou. Então ficou nesse desentendimento. E todo o filme, e aí a gente vai desenrolando até chegar ao final, a gente vê que, na verdade, tem toda a ação que é muito bem dirigida. O Zack Snyder é muito bom nesse tipo de direção, né? As famosas
cenas de slow motion dele. Tem toda essa ação, tem muito tiroteio, muita explosão, muito zumbi, tem muito sangue, tem muita violência, mas na verdade o pano de fundo é essa história entre pai e filha. Tudo isso, toda essa história, trata-se apenas e tão somente de uma história de reconciliação entre pai e filha. Mas ele não quis fazer uma coisa psicológica, um drama, porque o Zack Snyder sabe que os filmes têm que ser um entretenimento, né? Então ele coloca ali uma coisa que parece um entretenimento simples, um filme de zumbi com ação e tal, mas no fundo o que a gente vê é isso, é uma história de reconciliação de um pai que não falava com a filha e de uma filha que não falava com o pai, ambos acreditando que por motivos diferentes. Então a gente vê que no começo do filme ela trabalha como voluntária, né, nos arredores ali de Las Vegas, justamente das pessoas que moravam em Las Vegas e se tornaram refugiados, né, sem ter para onde ir. E ela era voluntária ali. E aí algumas dessas pessoas, elas que eram os refugiados, iam até Las Vegas, porque Las Vegas, né, como é uma cidade conhecida por ter muitos cassinos, muitos jogos, né, lá então tinha muito dinheiro. Então o dinheiro que estava lá quando os zumbis chegaram não foi retirado. Então tinha muita gente que ia lá tentar recuperar algum dinheiro, né, e muitos voltavam e a maioria não, porque eram mordidos, né, eram comidos ali pelos zumbis. E algumas dessas pessoas, 3 mulheres, foram lá tentar recuperar algum dinheiro para tentar resolver a vida delas, né? Só que elas não voltaram. E aí essa filha do Dave Bautista resolve ir junto com o Dave Bautista, com a equipe dele, para tentar resgatar essas meninas. Porque aí a gente vai contar, e esse é um dos motivos, né, do porquê que essa menina ela quis ir recuperar, quis resgatar essas mulheres, mesmo sabendo que elas poderiam estar mortas. Por que ela aceitou isso? Porque aí vem uma primeira coisa dessa história que a gente não entende bem. É contado que alguns humanos não são transformados em zumbis, nem são mortos. São feitos reféns pelos zumbis. Por quê? Não se fala por quê. Isso foi feito apenas para justificar a filha do Dave Bautista querer ir também nessa missão junto com o pai. Só serve para isso. Não tem explicação nenhuma. E uma outra coisa interessante, que aparentemente parece uma boa ideia, né? Mas no fundo a gente vê que não é, que é assim, o Zack Snyder também tem essa coisa que assim, ele tem uma ideia que você ouvindo ela ou pensando sobre ela, parece uma coisa boa. Mas quando você vê na tela, não faz o menor sentido, não tem a menor utilidade. Que é o seguinte, nessa história, qual que é o diferencial desse filme para os outros na questão dos zumbis? O Zack Snyder criou assim, uma hierarquia de zumbis. Existem os zumbis comuns, digamos assim, que morrem ao contato com o sol, que são mais frágeis, e existe uma casta superior, né? Existe inclusive no filme um rei, uma rainha e os outros zumbis, né? Se você parar para analisar, parece uma coisa interessante, né? Inclusive a rainha dos zumbis estava grávida, estava esperando um filho do zumbi rei lá e tal. Mas se você tirar esse ingrediente, não muda nada no filme. Porque os zumbis, classicamente nos filmes, eles atacam todos os humanos que não são contaminados, certo? Não importa qual é a intenção deles, não importa se eles estão querendo fugir, os zumbis sempre atacam. Nesse filme, os zumbis também atacam. Não importa qual é a motivação dele, que inclusive você não sabe qual é, né? Ali, na verdade, é retratado como se Las Vegas se tornasse o reinado dos zumbis, e eles estão ali para proteger o reinado deles. Mas não faz muito sentido, porque eles não saem dali de jeito nenhum, não é uma coisa que eles tentam sair dali para invadir outros lugares e dominar tudo. É uma coisa sem sentido nenhum. Toda essa criação de um novo mundo dos zumbis, uns zumbis diferentes, uns zumbis inteligentes, que raciocinam, que pensam, que bolam planos, né? E aí fica aquela coisa de, meu Deus, que assim, no filme tem uma coisa do o tigre zumbi, que para mim não fez diferença nenhuma. É um animal que é zumbi, também tem um cavalo. Mas, como eu falei, tudo isso faz parte dessa alegoria. Tanto é que aí a gente vai falar do final agora, e aí vai um spoiler para você, tá bom? Que é o seguinte, por que eu falo, e aí a gente fica bem claro que é um filme sobre uma reconciliação entre pai e filha. No final do filme, exatamente... todo mundo volta para o status do começo. Então o Dave Bautista ele aceitou essa missão para ganhar dinheiro. Mas no final do filme ele sai sem nada, não, sem dinheiro nenhum. No começo do filme ele está sozinho, e aí ele junta uma equipe, e no final do filme ele está sozinho de novo.
Só tá ele e a filha dele. E eles têm a conclusão da conversa deles, que eles tiveram durante todo o filme, de toda a jornada, eles foram discutindo pontos. Então tem uma cena que eles tentam explicar por que um se afastou do outro. Tem uma outra cena que ele revela que ele queria estar mais próximo dela. Tem outra cena que ela diz que vai tentar entender o lado dele. E no final eles fazem as pazes. E aí inclusive ele, outro spoiler aí pra você, ele morre e ela fica ali aos pés dele, né, realmente reconciliada com ele. Mas, como é um filme de entretenimento, né, que tem aquela coisa de deixar o público animado, tem uma cena final que ele, mais uma vez, em mais um filme, Zack Snyder, ele abre espaço para uma continuação, né? Então é um filme que é interessante, é um filme bom. Como quase todo filme do Zack Snyder, tem uma coisa dele fazer um filme maior do que deveria, né? Ele está se especializando em fazer filmes longos. Esse filme tem 2 horas e meia. Não precisaria ser um filme tão longo. Em 2 horas seria suficiente. Mas já é uma coisa que a gente espera do Zack Snyder. Essa coisa de uma coisa mais quase desnecessária. Filmes longos demais que poderiam ser mais curtos. Mas o filme tem ação. Se você quer ver cenas de zumbi, de ação, de explosão, morte, muito sangue, você vai ficar contente. É uma história que vai num ritmo muito bom, né? A primeira hora passa voando, é bem interessante, é bem legal. Não é um filme ruim, é um filme bom, vai te entreter, entrega aquilo que promete te entregar. Então, assim, se você gosta de um filme zumbi, você vai até ser iludido de que é um filme sobre zumbi. Mas, na verdade, não é nada disso, é um filme que é uma alegoria. E por isso tem lá os seus clichêzinhos, mas passa, né? É um filme bom, apenas isso. Bom, ficou ali no meio termo, como a maioria dos filmes que a gente costuma ver por aí. Não é um filme que tem muita coisa assim que o torne mais memorável, não. E é isso. Se você gostou dessa avaliação, se você entendeu, assim como eu, esse final desse filme, deixa seu like e seu comentário aí, que é muito importante saber a sua opinião, tá bom? E principalmente se inscreve no canal, é muito legal esse apoio que vocês dão. Ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Não esquece, like e inscrição no canal, tá bom? A gente se vê mais pra frente com mais vídeos pra você, tá bom? Até lá e tchau!